Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e sejam bem-vindos para o terceiro episódio da série que a gente fala de gringos que se destacaram aí ao longo do mundo nos últimos anos, né? E hoje a gente vai vir com um episódio bem especial, um episódio inesperado, mas que atende a pedidos de algumas pessoas nos comentários, tudo bem? Então a gente vai falar de um nome que muitos querem escutar. Antes de tudo, gosto de trazer a ressalva que se seu time estiver para contratar o técnico tema desse vídeo, quer dizer que você pode assistir esse vídeo tranquilamente, tá? A gente vai analisar os trabalhos anteriores dele, então se você quiser ter uma visão de algum desses técnicos, fique tranquilo para assistir, mesmo não sendo santista, tudo bem? A análise será imparcial, na medida do possível, é claro. E bom, o terceiro episódio vai vir com um nome bem diferente. O primeiro tivemos Fabian Bustos, no segundo Sebastián Beccacece, e no terceiro teremos Renato Paiva, técnico do Independiente del Valle, o cara que assumiu depois que Miguel Ángel Ramírez saiu de lá, o cara que eliminou o Grêmio na pré-Libertadores. Então, sim, hoje vamos falar de Renato Paiva. E por que a gente vai falar do Paiva? Porque basicamente o Santos está próximo de contratá-lo. Basicamente o Santos está entre dois técnicos, entre Bustos e ele. Bustos que a gente falou no primeiro episódio, inclusive. E bom, basicamente o Renato é um técnico bem interessante de se conversar, que tem um modelo ofensivo muito bem organizado, que propõe muito bem o jogo, e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o técnico. Para quem já está assistindo os episódios já sabe, mas para quem não, entenda que esse vídeo tem a parte de falar notícias que vinculam o técnico ao Santos, é a primeira, mais rápida geralmente, depois contar a história do técnico e por fim fazer uma análise tática de como esse técnico joga, tudo bem? Bom, basicamente o que eu posso falar pra vocês é, eu não assisto o Renato. Por quê? Porque ele joga no futebol equatoriano e foi eliminado rápido da Libertadores, então eu não me interessei no começo. E por eu não ter me interessado muito por ele, eu não fui ver os jogos dele no campeonato equatoriano. Diferente de alguns jogos que eu vi do Bustos, então eu podia ter falado com mais propriedade, até porque ele jogou mais na Libertadores que eu também assisti. E o Beccacece eu acompanho muitas vezes no futebol argentino. Então eu vou falar do Paiva com uma sincera franqueza que eu não acompanho ele tanto quanto outros técnicos que eu já vi aqui no canal, tudo bem? Vou deixar isso claro, mas vamos começar com o vídeo. Bom, Santos descarta Almeida e avança em conversas para o Fabian Bustos. Essa é uma notícia basicamente que vai contar que o Santos está entre dois técnicos do Equador, o Renato Paiva e o Fabian Bustos, e que basicamente foram feitas conversas, né? Então a dupla foi ouvida pela diretoria para falar sobre questões de trabalho, não apenas financeiras. Renato Paiva e Fabian Bustos falaram como gostam de jogar, analisaram os jogadores do Santos, debateram investimentos e agora aguardam uma definição do clube. O Santos também conversou sobre salários para saber quanto gastaria com cada um. Agora, debate internamente quem seria a melhor opção antes de dar o próximo passo com eles novamente. O clube leva em torno vários fatores: plano de jogo, aceitação, depois das primeiras conversas e valor total das operações, já que ambos têm multas para deixarem seus clubes. Ainda tá aqui, ó, que vai falar que basicamente o Ricardo Soares também do Gil Vicente foi falado, e o Matias Almeida que tinha grande vontade de trabalhar no Santos, mas o Almeida, ele, ao mesmo tempo que ele tinha uma grande vontade de trabalhar no Santos, ele não queria abandonar o antigo time dele, e com isso, ele não querendo abandonar o time dele nos Estados Unidos, ele foi descartado, né, e ficaram entre esses dois, Renato Paiva e Fabian Bustos. E bom, vamos começar a falar um pouco do Renato Paiva. Renato Paiva, técnico independente del Valle, tem 51 anos, eu acho que é um pouquinho mais experiente, se bobeado que o Bustos, e bem mais que o Beccacece, é claro. Joga no modelo de 4-3-3. Na carreira, ele jogou 107 jogos, tendo 44 vitórias, 24 empates e 39 derrotas. Se vocês fizerem a conta, esse valor aí vai dar mais ou menos um aproveitamento de 48,2, 48,4% aí por cento de aproveitamento na carreira. Ou seja, ele tem um aproveitamento abaixo de 50%. Mas muito se deve a basicamente os trabalhos que ele fez. O nosso querido Renato Paiva, ele começou no Benfica muito cedo. Aqui tá falando que foi no Sub-17, mas acho que talvez ele até tenha treinado categorias abaixo do Sub-17. Foi pro Sub-19, depois treinou o Benfica seria o Benfica B, né, que não é profissional. Treinou o Benfica também, tendo 3 vitórias e uma derrota ali entre 2018 e 2019. Então, ele teve todas essas passagens, e a grande passagem dele para um clube profissional foi no Independiente del Valle, tá? Independiente del Valle, ele realmente teve a primeira passagem dele como profissional. Então sim, se ele viesse para o Santos, seria a segunda passagem dele como profissional. E como ele foi no Independiente del Valle? Bom, primeiro, ele foi campeão equatoriano.
Segundo, no Independiente del Valle ele teve 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Isso equivale, gente, a um aproveitamento de 59%. Então sim, o nosso queridíssimo Renato Paiva conseguiu um aproveitamento de 59% dentro do Independiente del Valle. Vale lembrar também que ele já tinha conseguido alguns torneios com a Benfica Sub-17, inclusive foi disputar torneios internacionais, tá? O que a gente pode falar então do nosso querido Renato Paiva quando a gente vai se tratar sobre treinador, sobre quão bom treinador ele é e tudo mais? Bom, vamos começar com algumas outras notícias que vão contar um pouco da trajetória dele. Renato Paiva, Independente para a vida. Vai contar basicamente que o anúncio da contratação do Paiva pegou todo mundo de surpresa e que o clube equatoriano percorreu o caminho que tem feito aqui, encontrou um leme, né, na equipe B do SL Benfica como o nome correto para dar continuidade, né, aos trabalhos que estavam sendo feitos. Então fala que o Benfica teve uma ligação muito forte com o Paiva se aprofundou muito na escola de formação do Benfica, de fato, e trazendo muito para os jovens, para a base. Para quem não sabe, a base do Benfica é muito tradicional lá em Portugal, é uma das bases que mais revela jogadores, e o Renato teve uma grande participação ativa disso, e também com isso teve um desenvolvimento individual muito grande. Ele se formou como um profissional trabalhando com jovens, e formou jovens trabalhando como profissional. E, bom, ele teve como desafio da carreira alguma coisa bem interessante, né? Ele ia enfrentar no Equador alguns desafios bem grandes, e com um desafio pessoal bem enorme. Em Portugal, onde o percurso do Renato Paiva é conhecido e respeitado, esperava-se que sua chegada a uma equipe da Liga para assumir a prova de fogo. Fazê-lo no Equador desprotege-o de um ambiente com esse conhecimento. Então fala basicamente aqui que ele enfrentou um desafio muito grande ao sair lá do Benfica, porque ele teve que pegar o time do Miguel Ramírez, que fazia muito sucesso aqui no Equador, e ele sair de Portugal depois de tanto tempo lá nas categorias de base foi muito surpreendente, porque todos esperavam que o Paiva fosse ser um técnico que ficaria lá em Portugal, fosse se consagrar em Portugal, afinal passou anos e mais anos ali na base do Benfica, então agora seria a hora dele se consagrar na Liga Portuguesa. E aí quando ele vem aqui pro Equador, surpreende a todos basicamente, mas ele aceitou esse desafio. Isso é muito interessante. Eu vou começar falando de uma entrevista onde o Renato Paiva fala do processo que ele passou para vir treinar o Del Valle. Essa entrevista é muito legal, porque ela, além de falar do processo que ele passou, o quão capacitado provavelmente ele é para ter passado por toda essa entrevista, mostra como que como que o Del Valle, né, escolhe seus treinadores, como ele é rigoroso, como ele é rígido e como que o Santos poderia aprender um pouquinho com o Del Valle, porque precisa, viu? E bom, vamos escutar o nosso querido Renato Paiva falando. Vou voltar ao terceiro mundo. Ao terceiro mundo? Ao terceiro mundo. 2 meses de entrevistas para eu ir para ali. Eles fizeram 2 meses? 2 meses de entrevistas. Recursos humanos, psicólogo, diretor desportivo, um Zoom com os presidentes. Tive que apresentar ao diretor desportivo o meu modelo de treino em vídeo, o meu modelo de jogo em vídeo, e depois ligaram ao Rubem Dias, ao João Félix, ao Pedro Pereira, que está no Crotone, e ao Guga, que está no Rio Ave. E isto durou 2 meses. E no final tive um Zoom com todos os presidentes e vice, praticamente a direção toda, eram só quadradinhos, e o desafio era, vamos-te perguntar aquilo que nós entendemos perguntar. E eu, vamos embora, 2 horas. E assim acabou. E eu acabei a dizer, não sei se sou eu o escolhido, éramos 3, não sei se sou eu o escolhido, mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Aquele que vocês escolherem está bem escolhido. Porque depois de um processo destes, desculpa lá. E isto é o... E, bom, a gente vê basicamente o processo, o quão rigoroso foi o processo que foi pro Renato Paiva entrar no Independente del Valle, né? Processo que ele passou por várias análises. E, cara, o que me surpreendeu é o diretor de esporte deles, futebol, pediu pro Renato mostrar a tática, né? Imagina um Dracena fazendo isso. Meu Deus, eu tenho medo. Sinceramente, eu tenho medo. Mas, bom, voltando ao assunto Renato Paiva, basicamente, a gente tem um treinador que realmente passou por critérios muito rígidos para entrar no Independente del Valle e entrou. E foi muito bem. Então, é um treinador que tem uma base teórica muito forte, como vocês podem perceber. Muito tática, né? E muito inteligente no que faz. Bom, vamos falar então de Renato Paiva. Estilo.
vamos começar a falar da parte de jogo, porque a gente não tem tanta trajetória pra contar como a gente fez com o BKSS, afinal ele está indo pro segundo clube profissional da vida dele, né, gente? Então, vamos falar de tática Renato Paiva. Técnico inspirado no Brasil de 82, artilheiro em alta, novo esquema, os trunfos dos adversários contra o Grêmio. Isso aqui foi uma notícia antes dele pegar o Grêmio, né? Depois de passar com tranquilidade pelo Ayacucho de Peru, o Grêmio terá um grande obstáculo que é o Independiente del Valle. Quando o atual técnico Miguel de Ramírez anunciou a decisão, o Independiente foi buscar o Paiva, né, que tem um perfil muito parecido com o Miguel de Ramírez. O profissional de 50 anos está tendo em Quito a sua primeira experiência como técnico de uma equipe principal. Ele trabalhou 16 anos no Benfica, tendo iniciado, falei que era no Sub-10? No Sub-10 até comandar a equipe B. Passaram por suas mãos nomes de destaque como João Félix, Rubens Dias, Renato Sanches e o goleiro da seleção brasileira Ederson. Nossa, o Ederson até? Nem eu sabia disso. Ele também teve a parte final de sua formação com o Paiva. O Paiva desembarcou no Equador carregando um bom conhecimento de futebol sul-americano, pois foi scout do Benfica no continente brasileiro, né, na América do Sul, no continente sul-americano. Despertou interesse no Independiente del Valle pela experiência e formação dos garotos, também por um estilo parecido com o do Ramírez, né. E aí vai falar basicamente aqui como que joga o Independiente, e a gente vê que ele joga num 3-1-4-2, que seria Ramírez no gol, Pacho, Segovia e o Schunk, o Pellegrino, Faravelli, Vilte, John Sanchez e o Caicedo, o Montenegro e o Ortiz. Mas o que é interessante de falar desse time? É que esse time pode ser um 3-4-3, um 3... Como é que tá aqui? 3-1-4-2, como também pode ser um 3... Nossa, é até difícil falar. 3-3-1-2. Então, assim, é uma variação muito grande, né? Pode ser um 3-4-2-1, 3-4-1-2, 3-1-4-2 ou 3-4-3. Então, ele faz muitas mudanças e variações de esquema. Aqui vai falar um pouco mais sobre. Sob o comando, o Independente tem a melhor média de posse de bola da Libertadores, 69,4% de posse de bola. 465 passes trocados por partida, né? O Del Valle teve 64% e 66% na volta na pré-Libertadores. Uma mudança que Paiva adotou nos últimos anos foi que o sistema era 4-3-3, habitual do Ramírez, e virou um 3-1-4-2, sendo muito forte, né? Mas fala que o time dele, por exemplo, tem algumas deficiências defensivas. Então a gente já começa a prestar atenção nesses pontos, pensando na parte tática desse nosso treinador, possível treinador, Renato Paiva. E bom, aqui é um site muito bom também, né? O Pro Scout, que vai falar um pouquinho do Renato, como que ele conquistou o Equador após ter ganhado, né, o Independente. E bom, isso aqui é muito legal, porque eu usei bastante desse site para fazer a nossa análise, tá? Aqui ele já tinha tido 45 jogos, ainda não tinha tido todos os jogos. E bom, aqui é a base do time dele. A gente vê que essa base está no 3-4-3 e não no 3-1-4-2, que nem estava no outro site. E aqui vai falar do momento ofensivo, né? Que a equipe dele tem uma dinâmica interessante para criar superioridade, avançando os alas e montando linha de 4 com os centrais. O objetivo de construção também passa por atrair os defensores para atrair espaços, tudo mais. No momento defensivo vai falar da antecipação e vai falar da pressão. É muito legal esse site, vou recomendar também para vocês. Trago para finalizar a opinião de Caio Nascimento, que é sempre relevante, que fala que Renato é um grande treinador de futebol, ele tá muito empolgado. E pra acabar, eu trago a minha análise, porque vocês sabem que eu também faço a nossa análise aqui no canal, né? E bom, vamos colocar os times do Renato podem ser esse, né? Um 3-4-3, como também pode ser um 3-4-2-1, vocês vão entender o porquê. E um 3-4-1-2, pode ser todas essas variações aqui. Bom, por que todas essas variações fazem sentido? A gente vai trazer para vocês por que essas variações todas fazem sentido, abrindo as animações. Vamos lá, a gente tem que começar a entender como é que o Renato gosta que esse time jogue, como é que o Renato gosta que o time dele jogue, tudo bem? Vamos começar primeiro com isso daqui. Como é feita a saída de bola do Renato? Como que o Renato manda a bola pro ataque, tá? A bola na defesa e ele vai mandar pro ataque. É interessante porque nisso lembra muito o Santos. O Santos tem um zagueiro construtor, que se chama Kaique, tem um ótimo passe. Espetacular. E muitas vezes o que eu falo, né? Que o Santos tem que fazer? O Camacho tem que puxar pra cá pra abrir caminho pro Kaique tocar. O Renato tem uma visão muito parecida. Se liga só. Ele tem esse zagueiro aqui dele, que é o Chaucheiro, não lembro o nome.
mas que tem um passe muito bom. E aí o time dele joga assim, vai passar pra ele. Se liga só. O volante vai colar o camisa 9, que é fazer pressão, vai colar no volante. O 8 vai colar no outro. O 6 aqui, que é o ala, vai colar no 11. E o que o time deles vão fazer? O 6 vai puxar o 11 pra lado. O 5 vai puxar o 9 pra trás. E o 8 vai puxar o 10 pro outro lado, ó. E aí vai deslocando a marcação. Até que, deslocando a marcação, então, os meias estão marcados, cada um tá em um. Eles vão puxando o marcador pra abrir espaço. Ou pro zagueiro deles subir aqui, ó, e ocupar esse espaço, ou passar pro camisa 5, dar continuidade na jogada com lançamento rápido, e aí uma troca de passes rápida, ou mais lenta, com o ala já subindo, né, a gente vê a percepção de gol. Beleza, começamos mostrando a saída de bola que ele gosta, uma das opções de saída de bola que ele gosta, além de às vezes querer sair com o goleiro e tudo mais, é com o zagueiro, com os meias puxando a marcação. Mas aqui mostra outras características do Paiva. Vamos lá, isso aqui tá mostrando a saída, né, bacana. A outra que eu quero mostrar aqui é os alas. Percebam como que os alas estão bem abertos e vão subir. Faltou esse aqui subir também, hein? Pera aí. Faltou este maluco subir, porque ele também vai subir, tá? Os dois sobem muito, os dois alas vão embora. E aí, ó, vai se formar uma coisa legal de se pontuar aqui no meio de campo. 1, 2, 3, 4. O Renato, ele tem uma grande paixão por montar esse quadrado no meio de campo, tá? Então, ele puxa os dois volantes, um meia, aí pode ir o centroavante ou o ponta, e aí eles formam aqui, ó, um triângulo de 4. Pode ser que vá esse meia formar o quarto, pode ser que vá o centroavante formar o 4, mas ele gosta desse quadrado aqui no meio se formando quando vai formar jogadas, ó, o quadrado. Quadrado, vai mandar a bola pro ala, que é onde ele joga aberto, os dois alas têm que jogar abertos, para serem opções de ataque, e aí vai ter o cruzamento para trás, por exemplo, dos volantes aparecendo na área. O Renato também, além de ter essa movimentação, ele gosta que os volantes subam. Pra quê? Pra que um volante chegue na área batendo, tá? Então ele gosta de formar esse quadrado com os volantes meia e atacante, ou volantes extremos, ou volantes 2 meias, quando forem 2 meias, e continuar a jogada. Os alas bem abertos, puxando a jogada, e os volantes sempre entrando na área como elemento de surpresa. Isso é, sim, uma característica do Renato, tá? Do Renato Paiva. Mas o Renato nem sempre é uma jogada rápida, muito pelo contrário. O time do Renato é um time de muito estudo. E isso se assemelha mais a um Olan, a um Diniz, por exemplo, do que a talvez um BKSS e um Bustos. Por mais que eles tentem sempre manter a posse de bola, o Bustos é mais vertical, é mais objetivo. Enquanto, por exemplo, o nosso querido Paiva, ele é objetivo também, porém ele prefere que, se é pro time dar a bola ao adversário, que o time mantenha a bola com ele. Tudo bem? Então a gente vai ver que o time tenta manter a bola o tempo todo. Então, por exemplo, ó, mesma saída de bola que eu mostrei, beleza, vai formar o quadrado. Fechou, ó, vai formar o quadrado. Formou o quadrado, passou o ala. Vamos falar que a bola vai pro outro lado do quadrado, beleza? Aí eles vão formar a jogada, o 7 vai pegar, vai passar pro 9, que vai fazer o pivô, vai fazer o 1-2, tá? Que é o movimento que ele gosta. Então, toca pra alguém no meio e o cara já bota em diagonal, sempre fazendo... É um movimento muito parecido do que eu falei no vídeo do BKSS, né? Tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro. O primeiro é quem passa, o terceiro é o receptor. Então você passa, o 2 já passa, sabe? Então, o meu foco é a bola chegar aqui. Como eu não posso passar pro cara daqui, eu passo pra esse que passa pra esse. O Paiva tem esse mesmo fundamento. Então, ele vai passar pro ala. Mas, ó, o cara aqui não deixou o ala tocar. Então, o cara vai voltar a jogada, tentar reconstruir, trabalhar na inversão, tá? O time do Paiva adora uma inversão. Então, uma das saídas do Paiva é justamente essa. O time vem todo deslocando pra direita e ele inverte a bola pra esquerda, tá? Então, todo mundo vem pra direita. A marcação vai vir pra direita. Aí o cara que tá aqui na direita dá uma inversão lá pra esquerda. O Paiva adora isso. E eu quis simbolizar isso com isso aqui, ó. O 9 puxou, né? Tá todo mundo puxado pra cá. Ele inverte pro 11. Mas vamos falar que por milagre o lateral chega. Ele vai tocar pro 7. Puxa todo o time pro outro lado, tá vendo? Puxou todo o time pra cá. Inverte pro 6. Então você vê, é uma jogada trabalhada. Não forçou a jogada em nenhum momento. E ficou invertendo. Puxando a marcação pro lado, inverte pro outro. Puxa a marcação pro outro, inverte pro outro. E fica fazendo isso até achar lacunas na defesa adversária. Achar a lacuna, toca e o cara bota pro gol, tá? Então, é um ataque construtivo, é um ataque que pensa sempre em tentar chegar ao gol adversário, mas que não tem pressa. É um ataque que não é afobado, que mantém a posse de bola, que mantém a posse consigo e que inverte de uma ponta para outra muito, inverte os lados do campo muito, justamente para pegar o adversário com menos marcação possível. Como é que funciona a marcação pressão do Paiva? Porque ela é bem diferente. O Paiva não é um cara que gosta de linhas altas.
ele não joga com umas linhas altas. Como assim? A marcação dele não é linha alta, é linha média. Então, a zaga fica numa linha alta, bem na intermediária, mas o atacante não fica lá perto do goleiro, não. Ele fica um pouco mais atrás. Então, por isso que a gente fala que é uma linha intermediária. O time do Paiva é extremamente compacto. Olha só. Olha como esse time tá compacto. Muito, muito compacto. Todo mundo que tá aqui no meio tá marcado. A linha tá na intermediária, mas é formada por 5. O Paiva marca em 5-3-2. Sim, o Paiva marca com 5 jogadores atrás, 3 no meio e 2 no ataque. Então 5-3-2. E aí, ó, é linha intermediária. Então os zagueiros têm que ser rápidos, todos, porque senão pode tomar bola nas costas. Mas é uma linha intermediária muito compacta e que a pressão funciona da seguinte forma, ó. Quando a bola for para a esquerda, toda a marcação vem para a esquerda. Quando a bola for para a direita, toda a marcação vem para a direita. Quando a bola for para a esquerda de novo, a marcação se move para a esquerda. Se o cara tenta dar um chutão, o goleiro fica na entrada da área para já recuperar a bola. E ele gosta que o goleiro saia jogando, né? Então já sai jogando rapidinho, tenta dar uns lançamentos, às vezes diretos, para construir um gol de forma rápida. O time também consegue fazer essas construções rápidas quando necessário. Além disso, tem esse 1-2 ofensivo, que é o que eu já tinha finalizado, né? 1-2 ofensivo nada mais é do que isso aqui, ó. Construção a partir do terceiro, passa, por exemplo, pro 8, né, aqui, ou pro 10, que vai ser o ponta, e o 10 já toca pro ala, e aí já devolve pro ponta. Então, tem muito essa construção, toca pro ala, muito acontece do zagueiro tocar pro ponta e o ponta já abrir pro ala. É 1-2, 1-2, 1-2, é rápido, é uma construção muito ágil e que é bem comum nos times do El Valle, né? Então, mostrando de novo, o zagueiro vai pegar, olhar, achou o ponta. 1, o receptor é o 6, hein? 2, já tocou, 6 já passou, já pegou, pode devolver, né? Aqui eu dei só um exemplo, mas essa é a jogada dele. E pra acabar a gente tem a antecipação, porque além dessa marcação-pressão, o Paiva tem um outro recurso que se chama antecipação. O que é antecipação? É o seguinte, ó, o time dele está trabalhando a bola, o Del Valle acabou de atacar, né? Acabou de atacar, a bola tá com o zagueiro, ele vai sair jogando. O zagueiro, o último zagueiro, por exemplo, pode subir, roubar a bola, já construir a jogada aqui, às vezes pode até ele mesmo passar ou voltar, e aí o time já constrói a jogada para fazer o gol. Então, uma outra característica típica do Paiva é essa, de ter um time que tem zagueiros que sobem para ajudar no desarme, ajudar na pressão. Então, isso é uma característica muito típica e muito clássica do Renato Paiva, tá bom? Entre ele e Bustos, quem eu prefiro? Vou falar no vídeo amanhã. Vou fazer um vídeo só para poder conversar um pouco sobre cada um deles. Eu acho que são 2 bons treinadores, isso é importante de ser dito. Mas vou falar também que puxando a sardinha um pouquinho agora pro nosso querido treinador português, pro Renato Paiva, já que tô fazendo um vídeo sobre ele. Eu acho que o Renato tem um encaixe muito interessante no Santos. O Kaique é um zagueiro que tem bom passe, ele tá acostumado a trabalhar com zagueiros de bom passe. Os volantes dele têm bom passe e sabem sair jogando. Camacho, Sandri, Zanocelo, todos têm essa característica. Ele marca mais com quantidade do que com qualidade. O Santos também tem essa característica. Os pontas nem sempre vão para os extremos e os alas são velocistas que vão para ponta. O Matos nem tanto, mas o Lucas Pires é muito dessas. E o Auro também, que tá para chegar, tem um pouco desse estilo. Cara, eu acho que pode dar certo, viu? Eu acho que tem um encaixe grande para vir pro Santos, tá? Deixando claro sobre o Renato Paiva. O vídeo que vocês pediram tá gravado, tá no ar. Muito obrigado, meus queridos. E agora eu vou tentar gravar rapidinho a comparação. E o pré-jogo sai amanhã, tá bom? O pré-jogo vai sair também essa comparação amanhã cedo. O pré-jogo sai mais à tarde e aí à noite tem o pós-jogo, tá bom? É isso, porque eu tô cansado. Quanto vídeo, meu Deus do céu.